19. Vamos lá para o Velho Testamento um pouquinho, falar um pouquinho de lei. Então em Gênesis 19 nós temos: e vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto os velhos como os jovens, todo o povo de todo o quarteirão. E eles chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si, e disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram o homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu teto. E eles disseram: para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e passaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Amém? Amém. Eu já vou continuar, mas antes da gente continuar aqui, é importante a gente entender uma coisa. Você conseguiu entender que Ló estava disposto a dar as filhas virgens para proteger os homens de Deus, que estavam sob a guarda dele, no teto dele? Hoje está chovendo, e as pessoas não quiseram sair de casa para congregar. Hoje está chovendo, e as pessoas ficaram com medo de sair na rua e se molhar. Enquanto isso, nós estamos falando de um Deus que nos protege de tudo e de todas as coisas. E que Ló, entendendo isso, afinal, Ló andava com Abraão, o pai da fé. Algum conhecimento Ló tinha que ter. Ele sabia que o mais importante para ele era proteger, porque a atitude dele perante os anjos do Senhor iriam reverberar em Deus e, óbvio, que iriam guardar os seus. Você entende quantas vezes nós abrimos mão de servir a Deus por uma comodidade mundana? E depois a gente fica com empecilhos, com entraves, com problemas, porque a gente... Mas Deus está dizendo: ei, eu te pedi para você fazer o mínimo. E o que você faz? Você releva por causa de uma comodidade mundana. Enquanto Ló, não sabedor ainda que estava salvando a própria vida e a vida das suas filhas, protegeu os anjos do Senhor, inclusive dizendo: fiquem com as minhas filhas que são virgens, mas eles que estão sob o meu teto são guarida minha. Quantas vezes nós protegemos um pedido do Senhor? Quantas vezes, eu não estou falando de obedecer, quantas vezes nós protegemos a palavra do Senhor? Quantas vezes nós nos levantamos para dizer: ei, está errado, faça o que você quiser, mas não brinque com o meu Deus. Ei, só um pouquinho, você pode fazer o que você quiser, mas a minha fé é minha, você não pode atacar. A pergunta é: quantas vezes você está disposto a levantar durante a tua vida terrena e dizer: não, com Deus não, você pode fazer o que você quiser, você pode pegar os meus, você pode me pegar, mas a minha fé, ela fica intacta. Você entende que Ló colocou as filhas dele na frente
para os anjos e disse não. Alguém acha que anjo precisa de proteção de Ló? Alguém acha que Deus não pode proteger os seus anjos? Mas a atitude de Ló vai garantir a sobrevivência dele e das filhas. É isso que a gente tem que começar a entender. Quantas vezes Deus não nos deixa chegar num momento simplesmente para a gente levantar e dizer não. Quer me xingar? Me xinga. Quer me humilhar? Me humilha. Eu sou ser humano, eu sou falho. Agora deixa o meu Deus lá. Nele a gente não brinca. Nele a gente não toca. É meu. Se você não crê, mantenha-se daqui para fora, porque Ele está dentro de mim. Ló tinha colocado os anjos dentro da guarida da casa dele, sob o telhado dele. Onde é que Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo moram hoje? Dentro de nós. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quantas vezes nós não abrimos mão antes? Porque agora não vamos mais abrir. Porque a gente sabe que com a nossa posição, Deus pode agir. Essa é a primeira questão. Nós temos que nos posicionar para que assim Deus possa derramar as suas graças. Ou vocês acham que Deus vai deixar as graças dele fluindo para alguém que não respeita o Pai? Lembra? Domingo falamos de autoridade. Autoridade de Deus. Se nós não respeitamos a autoridade divina, se nós não respeitamos a autoridade terrena que foi imposta sobre nós com a permissão, inclusive com a escolha de Deus, como é que Deus vai poder agir na nossa vida? Essa que é a grande questão. Quantas vezes nós estamos num momento e dizemos: Pai, age. Ele diz: eu vou agir. E aí você se posiciona no lado terreno. Você tem que se posicionar firme na fé, proteger o teu Deus. Ele precisa da nossa proteção? Não. Mas se você proteger, Ele te protege. É a validade, é a autoridade, é o momento que Deus diz: Ele é justo. E nos justos eu posso alterar. Pois bem, os anjos falaram para Ló: tem mais alguém aqui, genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu, e falou aos seus genros que havia casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram sua mão, e a mão de sua esposa, e a mão de suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no, e puseram-no para fora da cidade. Quantas vezes nós vamos até as pessoas, pastor, colocamos perante elas as palavras de Deus, e as pessoas zombam de nós. Quantas vezes as pessoas riem olhando para nós, e nós não somos nós que estamos fazendo o movimento. Quem está fazendo isso é o Senhor. Nós somos só um servo, um vaso que Ele molda e coloca na frente das pessoas. Ele nos deixa ter essa oportunidade divina de ajudar os seres humanos. E quantas vezes, quando a gente faz isso, zombam da nossa cara. Ló foi tentar salvar os seus genros e suas filhas. Não conseguiu salvar ninguém. E no coração desesperado de um pai, no coração desesperado de um justo, assim como a pastora sofre muito mais do que eu, na tentativa, no afã de salvar, de ajudar, de insistir, Ló retardou a sua saída, até que os anjos tiveram que pegar eles pelas mãos e retirar de dentro da cidade. Você entende como Deus é misericordioso? Você entende como Deus tinha feito um acordo com Abraão, que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, que estava lá em Gênesis 18, e mesmo assim, não achando os 10 justos, ele cumpriu e salvou os justos? Você entende que ele teve que pegar 4 pessoas, e já que a pouco nós vamos descobrir que não eram 4 justos, eram 4 pessoas, e arrastar pelas mãos para sair de dentro da cidade? Porque quando chega o momento de Deus agir, Deus precisa agir.
Quando Deus tem que tomar uma decisão, Ele toma. E quando Deus vai cumprir a decisão, Ele cumpre a decisão. E Ló, naquele momento, estava atrapalhando o compromisso de Deus, porque Deus tinha decidido e ia exterminar Sodoma e Gomorra. E Ló, na tentativa de salvar suas filhas e seus genros, retardava até que os anjos retiraram eles pelas mãos de dentro da cidade. Você entende como Deus é misericordioso? Pare e pense um pouquinho quantas vezes Deus pegou você pelas mãos e retirou você do lugar. E pior, não foi uma nem duas, foi 3 ou 4 ou 5 vezes. Mas, agora que você tem entendimento, olha para trás e verifica quantas vezes Deus te mostrou: esta pessoa não é para estar com você. E retirou de dentro de você. Pegou pela mão e tirou para longe. E você, na desobediência, chamou, implorou, buscou. Pastor? Nós temos que entender que uma coisa é bondade, a outra coisa é desobediência a Deus. A gente tem que colocar os pés de Deus e dizer: Senhor, se for para levar, que leve, se for para ficar, que fique. A gente tem que começar a colocar nas mãos de Deus todas as decisões. Só que quando a gente coloca na mão de Deus a decisão, a gente tem que começar a respeitar. Porque Ele toma a decisão, Ele te pega pela mão, Ele te retira do lugar. Por que você vai voltar? E Deus é tão misericordioso com Ló que Ele diz: vai para aquele monte, e diz: Senhor, não chego até lá, eu morro antes de chegar lá. E ele disse: então vai para aquela cidade? Vou para aquela cidade. Zoar, um pequeno vilarejo. Você entende que Deus é misericordioso e Ele quer escutar a tua voz? Às vezes Ele só quer saber do teu compromisso de dizer: Pai, eu não aguento, me ajuda. Ele vai te dar direção e você diz: Senhor, dá para me ajudar a chegar lá? Porque depois Ló foi para o monte, mas antes de Ló ir para o monte, ele foi para Zoar. Você entende que Deus está apto e aberto a conversar com você? Deus quer te escutar. A pergunta que eu faço para você é: você está pronto para conversar com Deus? E depois de conversar, você está pronto para receber as instruções e cumprir as instruções de Deus? Porque aqui é a questão: não adianta você ir a Deus, é que nem no médico, Senhor, e Ele te dá um receituário, Ele te dá o que fazer, e aí você diz: tá bom. Então, a pessoa está com princípio de diabetes, e o médico diz: não come mais açúcar, nem bebe bebida alcoólica. Ela vai para casa e toma quentão, vinho com... Você entende que o médico te dá uma receita, você tem que se ajudar? Deus é misericordioso, mas Deus também não vai ficar te tratando como uma criancinha. Ele pegou Ló, tirou de dentro da cidade, mas e se Ló volta para dentro da cidade? Morre junto. Essa que é a questão. Quantas vezes nós temos a oportunidade de servir ao Senhor e desobedientemente ficamos relutando. E depois passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa um ano, e a gente diz: Senhor, eu não saí do lugar. Ele diz: mas você está dando volta na quadra. Pega a BR, caminho principal, sentido Jesus, e segue o baile. Essa que é a questão. Deus nos mostra, Deus nos dá caminho, Deus nos dá direção, Deus nos dá as pessoas. Deus pega na nossa mão e diz: vamos. Mas Deus respeita a tua opção de ficar parado. Deus respeita a tua opção de continuar desobedecendo. Deus respeita a tua opção de não fazer. Deus respeita até a tua opção de tentar ser melhor que Ele. E aqui eu faço um adendo: quando eu falo alguém pensar que faz mais do que Deus, eu me incluo nessa burrice. Eu fazia isso antes de ser convertido, pastor, eu já falei. Eu orava para Deus assim: Senhor, me dá saúde, porque o Senhor já me deu inteligência, ajuda os outros. Quem confessa seus pecados alcança a misericórdia. Eu confesso, Senhor. Quantas vezes a gente não comete essa atrocidade? Quantas vezes a gente, ao invés de ir para Deus, que a gente está com aquela coisa no coração, a gente, em vez de dizer assim: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer?
a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Aqui que é a diferença, trilhar o caminho de Jesus. Eu ia dizer nem sempre, melhor é quase nunca faz sentido. Alcançar as bênçãos de Deus geralmente é por caminhos retos, só que nós, na nossa inteligência humana, a gente faz caminhos tortos. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, é o contrário, Deus escreve certo por linhas retas, os seres humanos que gostam de fazer voltas. Se nós entendermos o caminho de Deus, que é obedecer, a gente vai pegar na mão do anjo e vai continuar. E a gente vai chegar. Mas não, nós na nossa infinita inteligência humana, a gente diz, não, aqui não vai dar certo. Então eu vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá. E na nossa desobediência, um caminho de 4 meses vira 40 anos. Na nossa desobediência, ao invés de salvar os 4, salva-se só um. Por quê? Porque os anjos deram uma ordem. Vá e não olhe para trás. E a mulher, o de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Gênesis 19, versículo 26. Você imagina se nós virássemos estátua de sal todas as vezes que a gente tivesse olhado para trás? Não estou nem falando de desobedecer. Estou falando só da gente parar e dizer, será que não era? Nem vou falar das desobediências, nem vou falar do relutar, nem vou falar das curvas e das voltas. Eu vou falar, pastor, todas as vezes que a gente para, olha para trás e diz, dá para fazer mais um teste contigo, Senhor? E o Senhor com a mão do anjo assim, irmão, vou tocar. Ele falou, por favor, se tu olhar para trás, vai virar sal. Daí que a gente olha para trás, a gente fica sentado olhando, será que vai dar certo? A gente caminha de costa. Não, eu quero só olhar, porque é um passo para lá e um olho para lá. Eu onde der. A gente tem que começar a entender que Deus é justo e correto o tempo todo. Se identificou, pastor? Está tendo. Amém? Não é verdade? O evangélico, depois de 10 anos, então, ele tem um problema de alinhamento. Ele anda de costas, né, para olhar para o passado, para ver se tem alguma coisa que ele perdeu lá. Você está rindo, mas você sabe que tem um fundinho de verdade. Oh, Jesus. Eram 4. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló e as filhas continuaram correndo e se salvaram. E se elas tivessem parado para tentar salvar a mulher? Tinha morrido todo mundo. E se elas tivessem tentado carregar a mãe? Tinha morrido todo mundo. Você entende que às vezes a gente precisa deixar os nossos amigos pelo caminho? Depois, se for da vontade de Deus, eu te acho lá na frente. Não tem muito o que fazer. A gente tem que começar a entender que Deus tem um compromisso com Ele. E quem tem que ter compromisso com Ele é cada um, é individual. Eu não posso ter compromisso com a pastora. A pastora vai lá e diz, eu vou fazer um propósito. Eu não posso cumprir o propósito dela, é dela. Assim como ela não cumpre o meu. Cada um é responsável pelo seu caminhar. Cada um é responsável pelo seu avançar. Cada um é responsável pela sua decisão. Ora que Deus vai resolver. A direção, em um determinado momento, faz assim. E ela brota. Ela estampa dentro da nossa alma. A gente tem que cuidar para não tomar decisões no calor da emoção, tanto da tristeza quanto da felicidade. 2 momentos difíceis da vida do ser humano é tristeza ou felicidade. A gente toma decisões ruins. A gente precisa estar sempre em oração para entender quando é o desejo de Deus. A gente tem que colocar nas mãos do Senhor. E assim a gente vai começar a entender a caminhada.
Essa que é a grande diferença, porque não tem como a gente garantir a nossa própria vida, ainda mais da descendência. Não tem como a gente saber o dia de amanhã. Agora, eu confio em nosso Senhor Jesus Cristo, e a promessa dele é que a palavra dele se cumpre. E a palavra dele diz que ele vai cuidar dos justos. Tanto que numa cidade podre e perdida como Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor foram lá salvar Ló e as duas filhas. A grande coisa não é o lugar onde você está, a grande coisa é a tua conexão com Deus. O que os outros fazem compete aos outros, o que você faz é que vai garantir a tua estadia nessa vida. O lugar é o mesmo, um terremoto, uma enchente, como está tendo agora lá nos Estados Unidos, um furacão. A salvação vai depender única e exclusivamente de Deus. Assim como tem gente que morre todos os dias de maneiras idiotas, tem pessoas que se salvam de desastres impossíveis de serem salvos. Não tem uma lógica no mundo para isso. Tem a lei divina que vai vigir sobre nós. Essa que é a grande diferença. E eu estou falando da coisa mais preciosa para nós, que é a nossa vida. Ou para os pais, o que é mais precioso, a vida dos filhos. Se cuidar da nossa própria vida já é difícil, imagina cuidar da vida dos nossos filhos. Só Deus para garantir esse jogo. A gente não está lá todo dia. A cada ano que passa, a gente perde mais contato com eles. A cada ano que passa, o mundo começa a ganhar mais volume sobre eles. A única coisa que vai garantir a segurança e a vida deles, inclusive depois que a gente se for, são as nossas orações hoje. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. É simples, mas é difícil. Por quê? Porque estar com Deus, caminhar com Deus é uma coisa que tem data para começo. E o fim, só quando a gente morrer. A gente tem que começar a entender que quando começa a ficar difícil, é porque o diabo está tentando, para que a gente se afaste para que ele possa entrar. A gente tem que começar a entender que quando está chovendo, quando a gente está com preguiça, quando o carro quebra, é nesse momento que a gente tem que orar. O que falta para o evangélico, o que falta para o seguidor de Cristo é um pouco de entendimento que quando o negócio fica difícil é que tu tem que ir para te fortalecer. Quando está fácil, é fácil de vir da glória. O que já tem muita gente que já escapa. Mas quando está começando a ficar difícil é que você tem que vir. Pastor, eu estou me sentindo mal. Vem para cá. Pastor, eu estou meio triste. Vem para cá. Pastor, hoje está pesado, vem para cá. Pastor, quase que eu me esqueci, vem para cá. Por quê? Porque é aqui que tu vai ter a tua nutrição diária. E quando as coisas ficarem boas, vem para cá agradecer. Aonde você ganha a bênção, você tem que botar o joelho para agradecer. Você tem que entender que se Deus está te abençoando ali, é ali que Ele quer que você esteja. Eu falo para todo mundo aqui, eu não tenho medo de falar, se você entrar aqui dentro conosco e não sentir paz e não sair daqui bem, não volta. Porque aqui não é o teu lugar. As pessoas têm que ter o discernimento disso. Ei, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu só sou uma pessoa que está aqui com um pouquinho mais para poder falar para vocês. Mas vocês têm que se sentir bem aqui dentro. Alguém não se sente bem aqui dentro? Senta para conversar. Alguma coisa não pode acontecer. Casa de Deus, a gente tem que sentir paz. Eu estava falando com uma pastora antes de começar, e eu estava falando para ela, pastora, a gente tem que cuidar aqui, por quê? Porque todo mundo tem que entrar aqui e tem que sentir paz. As pessoas têm que entrar aqui e dizer, dá sono ficar aqui dentro, né? Claro que dá. Você está num mundo de guerra, turbulento, você entra num lugar de paz, você diz, meu Deus, coisa boa. Eu entreguei para a pastora, antes de a gente começar o ministério, eu falava para ela assim uma vez, pastora, as pessoas vão passar nos lugares, elas vão entrar e vão dizer, meu Deus, eu não quero ir embora daqui, como é gostoso.
E eu dizia para ela, as pessoas vão abraçar o prédio e dizer como é gostoso. Eu falo para ela que nas nossas próximas igrejas, as pessoas vão dormir abraçadas, por quê? Porque vão estar se sentindo triste em casa e vão vir abraçar a parede. Mas não é a parede, é o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. E o Espírito Santo de Deus está aqui conosco porque a gente trabalha para Ele todos os dias. No dia bom e no dia ruim. Nós trabalhamos e buscamos Ele incessantemente, como um cuidando do coração do outro. Ei, não pode falar isso. Ei, não é assim. Ei, você está nervoso. Ei, vai descansar. Olha a palavra. Ou seja, nós, filhos de Deus, estamos aqui todos para um ajudar o outro. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. A pior coisa que um irmão de fé, um irmão de Cristo, um irmão da igreja pode deixar acontecer com você é ver você indo para o descaminho e não te avisar. É ver você começar a ir para o precipício e não te avisar. Você começa a faltar culto, você começa a falar palavrão, você começa a ficar nervoso e o teu irmão, em vez de dizer, ei, você está se desviando, diz, Por que eu falo isso? Eu falo isso porque Ló foi salvo. Por quem que Ló foi salvo? Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, 10 homens justos? Deus respondeu, por amor aos 10 não a destruirei. Abraão começou falando de 50, 45, 40. Senhor, se tu achar somente 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, tu não destrói a cidade? Os anjos acharam 3. Às vezes aquele irmão que se desviou pode ter causado um problema para o bairro, porque em vez de ter os 10, a gente tinha só 9. E aqui Abraão nos deixa uma mensagem, pastor, que a gente estava conversando esses dias. Quando orar e quando não orar pelas pessoas? Lembra que eu te falei? Quando a pessoa vier na igreja, vier no culto, e tu olhar para ela e tu vê que ela está precisando, sem ela te pedir, ora. E se ela te pedir, ora. Eu te falo mais agora, pastor. Todos os lugares onde a gente estiver e a gente vê alguém precisando de oração, vamos orar. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por Ló. Ló é o cara que no meio do caminho disse, vamos para onde? Eu vou para a cidade, você vai para o deserto. É óbvio que Ló é um justo, mas estava com o olho mundano, olhou para a cidade e se deslumbrou. Abraão estava com Deus, aonde ele botasse os pés e iria prosperar. Se Abraão vai para Sodoma e Gomorra, lá vira um santuário, vira um templo. Então, pastor, aonde a gente estiver, e não é eu e a pastora, eu digo para todos, vamos interceder pelos irmãos. Vamos orar por curas. Vamos orar por milagres. Vamos orar para que eles melhorem. Vamos, em nome de Jesus, interceder por todos e decretar cura, decretar milagres, decretar a paz. O que está faltando hoje para os filhos de Deus é ousadia. De uma vez eu me identifiquei muito com um versículo, porque o versículo dizia que eu te derramo azeite e tu fica que nem um touro selvagem. E naquela época a pastora dizia que eu parecia um animal selvagem pregando pelos cantos. Hoje eu já estou um pouco... Hoje, nesse momento, eu estou um pouco mais arrefecido. Não porque eu não tenho a mesma ânsia e o mesmo amor, simplesmente pelo cansaço mesmo. Porque às vezes eu levanto e quero sair pelo mundo afora gritando o nome de Deus. Que a gente volte a ter essa ousadia. Alguns dizem que o primeiro amor passa. Eu falo que não existe primeiro amor, porque com Deus só existe um amor. Ele é um amor único. Ele é amor. A gente pode ficar um pouco cansado, a gente pode ficar um pouco desgastado, a gente pode ficar um pouco magoado com os seres humanos. Mas lembrem, quando nós estamos falando do amor de Deus para os outros, a gente não está falando para as pessoas, nós estamos falando de Deus para Deus, do Deus que habita dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para os outros, porque eles também são filhos de Deus. E na pior das hipóteses, se a pessoa não gostar,
Quem é que não gosta de falar de Deus? Ontem eu estava pregando na porta do mercado. Eu não perco uma oportunidade para pregar. Na verdade é diferente. Hoje em dia eu cavo a oportunidade. O bom atacante cava o pênalti, eu cavo a oportunidade. Se eu me olhar 2 vezes, eu vou lá falar do amor de Cristo. A gente tem que ter essa ânsia. Não existe nada melhor do que servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não entender o que isso vai te dar bênçãos, entenda que você está plantando no reino dos céus, aonde sempre vai frutificar, aonde sempre vai ter retorno. E tudo que você plantar, você não vai conseguir colher, mas a tua descendência vai. Olha que maravilha, se você não quer plantar para você, planta pelos teus filhos e pelos teus netos. Você imagina chegar lá em cima, olhar para baixo e ver a tua descendência garantida. Os teus netos flutuando na palavra de Deus, guardados pela mão do Todo-Poderoso. E como é que nós vamos fazer isso? Somente trabalhando para Ele. Porque Ele falou que vai nos garantir. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6,18. Mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Filho de Deus faz algumas coisas: ama, perdoa, ora, serve. Se você tiver alguma dúvida, lembra que a gente ama, perdoa, ora e serve. Se você ficar pensando o que você vai fazer, ama, perdoa, ora e serve com alegria. Ama, perdoa, ora e serve com alegria. Porque Deus se agrada das pessoas que fazem tudo com alegria. Porque Deus recebe as nossas súplicas quando nós fazemos com alegria. Porque a alegria potencializa as nossas ações. Ama, perdoa, ora e serve. Na verdade, quando você serve, você começa a amar. Quando você começa a amar, você começa a perdoar. Quando você começa a perdoar, você fica alegre. Você entende que é uma máquina que se retroalimenta? E quando você vê, você está pelo mundo servindo, amando, perdoando, orando, com alegria. E o mundo não te entende. O mundo olha para você e diz: lá vai ele, de novo, alegre. Só que quando passa um ano, o mundo te olha e diz: mas ele não está mais aqui. Subiu bastante, né? Claro. Vocês acham que Deus não guarda os seus? Você acha que Deus não prospera os seus? Você acha que Deus não dá saúde para os seus? Você acha que Deus não cuida de nós? Ele só quer saber se nós vamos obedecer ou se nós vamos olhar para trás. Ele só quer saber se nós vamos interceder pelos nossos irmãos ou se nós vamos guardar as bênçãos para nós. Ele quer saber se você é um abençoador ou um recebedor. Jesus Cristo falou para nós: ide e pregai o Evangelho. E se o fardo ficar pesado, Ele garante. A gente tem que começar a se apropriar das palavras de Deus, porque Deus é fiel. Não a mim, pastor, nem a você. Deus é fiel à sua palavra. E qual é o grande problema? O grande problema é que nós, filhos de Deus, não conhecemos a palavra de Deus. O grande problema é que nós, filhos de Deus, não conhecemos as palavras de Deus. Aqui todo mundo já sabe. Vida longa, como é que a gente tem? Honrar pai e mãe. E Efésios, Paulo ainda disse, para que tudo te corra bem. Eu desafio vocês amanhã a perguntar para todos os evangélicos que vocês encontrarem na frente, não importa se é pastor, não importa quem for, pergunta: como é que a gente faz para ter uma vida boa e longa aqui na terra? Eu desafio vocês, porque eu faço isso todos os dias. Primeiro, todos os dias eu levanto, dou graças a Deus por eu ter honrado meu pai e minha mãe por mais um dia. Eu tenho temor a Deus.
E como eu falo as coisas que têm que ser faladas, a gente tem que viver uma vida um pouco mais ajustável. As coisas são o que são. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é transparente. A base, pastor, é bem simples. Claro que o profundo, claro que o entendimento vai sendo dado conforme a gente vai se nutrindo da palavra. Claro que Jesus vai abrindo para nós o manancial imensurável das bênçãos que estão contidas na palavra, conforme a gente vai se aprofundando. Mas alguém tem alguma dúvida nessa frase? Vida longa, honra aos pais? Não tem muito o que dificultar isso, é fácil, honra teu pai. Você pode perguntar, como minha mãe me perguntou. O que é honrar o pai e a mãe? O que é honrar o pai e mãe? Pergunta o seguinte para você. O que você faz? A tua mãe poderia falar para a vizinha dela e dizer, meu filho é? Ou ela diria assim, meu filho fez. Honra pai e mãe. Meu filho brigou de novo com a esposa e quebrou os pratos lá dentro de casa. Está levando honra para casa? Meu filho trabalhou mais, conseguiu botar. Opa! Toda vez que a tua mãe falasse de você com orgulho, você está levando honra. É fácil de entender. É fácil de entender. Difícil é viver. Por isso que antes era mais fácil. A gente tinha um monte de meandros para fazer, faz isso, faz aquilo, degola a galinha. Hoje não. Hoje Jesus está nos sondando lá dentro do nosso coração. Só de você pensar, opa, já pequei. É mais fácil, mas é mais difícil. Por isso que a gente precisa de nós na igreja, um do lado do outro. Vocês vão, meu irmão? Eu sei que às vezes pesa, dá a mão. Vamos começar a ser anjo, vamos orar pelas pessoas, vamos ajudar, vamos levantar quando estiver no chão, em vez de apontar. Vamos abastecer, vamos nutrir os outros. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de uma palavra de carinho, de uma palavra de parabenização. Todo mundo precisa de uma pergunta, você está bem? Todo mundo é humano aqui. Jesus é um só, já veio e está com o Pai. Essa que é a diferença. Vamos começar a interceder pelos nossos. Vamos começar a trabalhar para Deus. Para fechar, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Ou seja, quando a gente vai fazer uma atitude, a gente pensa, será que isso vai agradar a Deus? Será que Ele vai ficar feliz? Ou será que Ele vai ter que me corrigir? E a humildade antecede a honra. Eu falo sempre isso à pastora, porque as promessas que Deus fez para a nossa vida, elas vêm se cumprindo uma atrás da outra. Em 2025 vai chegar um momento bem interessante na nossa vida. E eu falo sempre para a pastora, quanto mais a gente subir, mais a gente tem que lembrar que a honra é dele. Quanto mais alto a gente estiver, mais para cima a gente tem que olhar. Quanto mais no topo a gente for chegando, mais a gente tem que lembrar que a gente tem que servir. Quanto mais aplauso a gente ganhar, mais a gente tem que lembrar que a gente não é nada sem ele. Porque no momento que a gente chega lá em cima e para de olhar para cima e dizer toda honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a gente olha para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente vê pessoas e a gente pensa que é alguém. E aí a humildade que antecede a honra se perde. Aí vem o ego que antecede a queda. A gente tem que lembrar que todas as vezes que os filhos de Deus, antes de subirem, foram talhados lá no buraco. Davi estava no pasto. Davi estava abaixo de Saul. José foi para o poço. A gente tem que lembrar que antes de subir, a gente vai descer.
Por quê? Porque quando a gente estiver lá em cima, a gente tem que lembrar que é lá embaixo que a gente foi forjado. E se a gente esquecer que é do Pai a honra, a gente volta. Cada um de vocês aqui pode trilhar o mesmo processo. Cada um de vocês pode trilhar o mesmo caminho, porque Jesus é o único. Jesus é o caminho e a verdade. Ele quer que você se destaque. Por quê, pastora? Porque quando ele pega o improvável que estava lá embaixo, bota lá em cima, e quando a gente chega lá em cima, a gente diz: irmão, eu sou prova viva do Espírito Santo. Não que eu vou chegar lá em cima agora, é só você ver quem eu era até 2020. Quem me conheceu o que eu era, quem me conheceu o que eu fazia, sabe que é por Deus que eu estou aqui. E sabe que é por Deus que me transformou. Nada no mundo vai fazer uma pessoa mudar de lá para cá. Só o Espírito Santo de Deus. E essa, como diz Paulo, esse espinho no meu coração, que eu deixo sempre lá e cada vez eu prego mais no fundo, é o que vai me manter para cima. É o que me mantém no caminho. Porque hoje eu sou apedrejado por milhares de pessoas. E eu digo, mas se eu sou apedrejado por milhares de pessoas, é porque o fruto que eu estou dando é gigante. É isso que a gente tem que começar a entender. Porque se a gente fica parado no momento atual, a gente se perde, achando que a gente é um caminhar, só que quanto mais a gente cresce, mais a gente apanha, mais a gente produz, mais o caminho fica mais duro. Quanto mais do alto, menos oxigênio. Quanto mais a gente cresce, mais sozinho a gente fica. Quanto mais a gente sobe, mais perto de Deus a gente está. Aqui que é a grande diferença. Você quer ficar perto de Deus ou no calor dos aplausos humanos? Você quer escutar o silêncio do colo do Pai e sentir o afago dele? Ou você quer sentir o aplauso e os vivas humanos? A decisão é nossa. E a gente tem que se lembrar disso no caminhar. A humildade, a servidão garantem que a gente vai crescendo e que Deus vai nos garantindo o caminho. Essa que é a grande diferença. Crescer todo mundo pode, se manter lá em cima é para poucos. José foi para o poço e na hora certa ele nem pestanejou, abraçou o pai e salvou toda a família. Ele foi jogado no poço pelos irmãos. Quem julga é Deus, não é José. Quem julga é Deus, não é você. Cabe a nós servir a quem Deus mandar. E o resto? O resto o pai faz. Você imagina a surpresa do pai de José ao encontrar o filho que ele dava como morto. Você imagina o desespero dos irmãos, pensando que eles seriam julgados no rigor da lei. Mas José garantiu, além do seu nome na Bíblia e na eternidade, mais algumas décadas de prosperidade, porque ele perdoou e continuou servindo. Que a gente seja mais como Ló e não como a mulher de Ló. Que a gente seja mais como Abraão e não como o mundo. E lembre-se, até Abraão pecou, negociou e tropeçou na presença de Deus. A diferença é você levantar e continuar, reconhecer teu erro, pedir perdão e seguir o caminho divino. Amém?